Tudo bem? Sou o professor Wilson e nós vamos falar neste momento, tá? De integração imprópria, tá bom? Então, no curso de cálculo 2, né, existe um tipo de integral que nós usamos quando nós estamos interessados em resolver, né, ou dar significado à integração que apresenta o seguinte tipo, tá? Aos seguintes símbolos, ou seja, queremos calcular integrais desta maneira aqui, ó. Observe que os limites de integração, eles são do tipo mais infinito, menos infinito, de menos infinito a mais infinito, certo? Então, esse tipo de integração, né, eles são chamados de integrais impróprias. Certo? E como é que eu resolvo uma integral desse tipo? Quando o meu limite de integração ele é um intervalo, né? Não é um intervalo fechado ou um intervalo aberto, né? Ele é um intervalo contínuo, como eu posso dizer, né? Que vai de 0 a mais infinito, ou de um número até mais infinito, ou de menos infinito até um certo parâmetro, certo? Então, é bem, de certa forma, direta, né, a definição. Então, nós começamos aqui exatamente tentando entender a definição de integral desse tipo. Ó, seja f uma função integrável no intervalo CD. E suponhamos que para todo t que é maior do que a, definimos a integral que vai de a até mais infinito como se fosse o seguinte: o limite de t tendendo a infinito, de mais infinito, de a até t de f de x dx. Então, o que aconteceu daqui para cá, tá? Se você for prestar bem atenção, eu peguei esse intervalo aqui, que ele é um parâmetro que ele tende para o infinito. Então, se ele está tendendo para o infinito, faz sentido a gente pensar nesse parâmetro como se fosse o limite de algum parâmetro. Então, eu substituo esse mais infinito por t e mando o t para mais infinito. Então, o que acontece? Quando eu faço isso, essa integral que sobrou aqui, ela é uma integral definida, certo? No intervalo. Definida no intervalo. Então, dessa maneira, eu calculo ela normalmente. Só que observe que quando eu fazer esse cálculo dessa integral, isso vai ficar em função de t. Ou seja, isso aqui vai dar alguma função de t. Se isso daí é uma função de t, eu calculo o limite dessa função quando t tende para o infinito. Então, basicamente, é essa mudança que tem daqui para cá. Se eu quero calcular uma integral imprópria do tipo de a até mais infinito, então, eu calculo a integral de a até t e mando o t tender para o infinito. Desde que esse limite exista, né? Então, ou seja, existir, no caso, é que ele seja finito, tal limite denomina-se integral imprópria de f, entendida ao intervalo que vai de a fechado até mais infinito. Então, basicamente, é isso, certo? Se o limite de t tendendo ao infinito, de a até t, de f de x dx, for, quando a gente fala em limite, né? Então, a gente já viu no curso de cálculo 1, por exemplo, que o limite ele pode dar um número, né? E ser finito, ou seja, nesse caso o limite existe. Muitas das vezes o limite, a função tende para mais infinito, né? O limite ele vai para mais infinito ou vai para menos infinito, ou o limite não existe mesmo, né? Tende para dois valores diferentes. Então, nesse caso, se esse limite aqui for para mais infinito ou menos infinito, nós vamos continuar nos referindo a essa integral como se fosse uma integral imprópria, certo? E nesse caso, eu vou chamar essa integral, se a integral dá mais infinito ou der menos infinito, eu vou dizer que essa é uma integral imprópria divergente, certo? Ou seja, ela não converge. Se o contrário, né, digamos, se o limite for um número, né, então a integral imprópria ela é convergente, tá bom? E a ideia que a gente tem lá do cálculo de que a integral, de certa forma, ela esboça para a gente a área que está, né, abaixo da função f, do gráfico da função f, delimitada pelas retas x igual a x igual a b e acima do eixo x, a gente ainda continua sendo válida aqui, né? Só que aqui, né, essa integral, para nós, ela vai ser o quê? A área de a, que delimita a área que está abaixo do gráfico da função f, delimitada pela reta x igual a A, né? E acima do eixo x, certo? Então, é exatamente essa definição que está aqui. Bem, eu vou fazer um exemplo aqui
para que a gente possa entender melhor como é que vai funcionar isso daí, tá? Observe, vamos supor que eu quero calcular a integral que vai de 1 até mais infinito, né? De 1 sobre x ao quadrado, dx. Beleza. Então, tá aqui, ó, a integral de 1 até mais infinito, de 1 sobre x ao quadrado dx. Por definição, qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou trocar esse mais infinito aqui, no lugar do mais infinito eu vou colocar t, e vou passar o limite com t tendendo para mais infinito. Beleza, então isso foi o que eu fiz no primeiro passo. No segundo momento, eu vou resolver essa integral aqui da forma como eu conheço. Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui está 1 sobre x ao quadrado. Eu posso fazer uma manipulaçãozinha aqui, né? Posso fazer uma manipulaçãozinha bem aqui, né? Ou seja, eu posso pegar esse x que está ao quadrado na parte de baixo, posso mandar ele para a parte de cima. Quando eu faço isso, eu troco o sinal, né? Da potência aqui. Então, vai ficar x elevado a menos 2. Integral de 1 até t de x elevado a menos 2. Quando eu faço isso daqui vai ser limite, com t tendendo a infinito, uso a regra da potência. Qual é a regra da potência? Se eu tenho uma função do tipo polinomial, eu somo 1 na potência e divido pela própria potência, certo? Então, quando eu fazer isso, o que vai acontecer? Bem aqui, ó, estava menos 2, então vai ficar menos 2 mais 1, isso daqui vai dar o quê? Menos 1, certo? Menos 1, então isso aqui vai ficar x elevado a menos 1, certo? E aqui, ó, vai ficar dividido pelo próprio menos 1. Aí o que eu fiz? Eu peguei o sinal de menos que estava aqui e joguei bem aqui, tá bom? Beleza. Então, feito isto, eu vou fazer o seguinte. Agora, eu vou fazer a operação inversa, né? Esse cara aqui está na potência na parte de cima, eu vou jogar ele para a parte de baixo. Quando eu fizer isso, o que acontece? O sinal da potência se inverte. Então, aqui estava menos 1, aqui vai ficar 1, positivo, tá bom? Então, isso daqui vai ser menos 1 sobre x. Aí eu aplico o teorema fundamental do cálculo, que é fazer aplicar a primitiva nos extremos. Então, ou seja, no lugar do x eu coloco t menos a primitiva aplicada em 1. Então, vai ficar menos 1 sobre t mais 1. Então, é isso que eu falo quando eu digo bem aqui, né? Que essa expressão aqui, ó, quando eu calculo ela dá uma expressão, uma função de t, certo? Ela dá uma função de t. Observe que isso que eu tenho bem aqui, ó, é uma função que está em função de t. Menos 1 sobre t mais 1. Isso daí é o gráfico de uma função. Quando eu faço isso, eu passo o limite com o t tendendo para mais infinito. Ou seja, o trabalho de calcular uma integral imprópria, ela não se acaba no momento que você termina de calcular a integral. Observe que aqui eu já terminei de calcular a integral. Mas, né, eu preciso ainda fazer um passo a mais, que é calcular o limite. Então, foi isso que eu vou fazer. Então, eu vou passar o limite com t tendendo a mais infinito. Quando o t vai para mais infinito, 1 sobre t, que é o inverso de t, ele vai para zero. Pense nesse sentido. Ó. O t vai para mais infinito, ou seja, o t é muito grande. Então, 1 sobre t, que é o inverso de t, se t é muito grande, 1 sobre t é muito pequeno. Então, ele vai para zero, né? 1 sobre t vai para zero, tá bom? Então, essa parte vai para zero e o limite da constante é a própria constante, então o resultado dessa integral é 1, tá bom? Com relação à área, foi aquilo que eu falei, ó. Se você for pegar o gráfico dessa função aqui, ó, 1 sobre x ao quadrado, o gráfico dela é essa função assim, ó, que faz isso daqui, ó, tá? Ela faz isso, tá bom? Aí, o que acontece? Observe que o meu limite de integração, ele vai ser, se eu fosse calcular uma integral normal, tipo, imagine que fosse calcular uma integral, quando eu calculo essa integral aqui, ó, de 1 até t. T é um número, certo? T é um parâmetro aqui que é maior do que 1. Então, é como se eu estivesse calculando essa área aqui, ó, que está abaixo do gráfico da função, acima do eixo x, delimitado pela reta x igual a 1 e x igual a t, certo? Então, essa área. Mas, como eu estou falando de uma integral imprópria, o que acontece com a integral imprópria? Esse t, embora no momento que eu calculo a integral ele esteja fixo, mas ele está tendendo para onde? Para mais infinito. Então, o que vai acontecer com esse t aqui, ó? Ele vai crescer. Quando eu crescer, essa área que está aqui, ó, ela vai sendo preenchida. Então, o que isso está dizendo para mim é que a área dessa integral imprópria aqui, ó, todinha vai dar 1. Tá bom? Beleza.
Então, essa integral imprópria aqui, para mim, ela vai ser uma integral imprópria convergente, porque o limite deu um número. Tudo bem? Beleza. Então, para mim exemplificar mais uma coisa, antes de finalizar aqui, eu vou fazer mais um exemplo, tá bom? Vou fazer mais um exemplo aqui. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Vamos tentar calcular. Deixa eu pegar uma folha aqui. Vamos tentar calcular. Sei lá. Vamos calcular a integral de 1 até mais infinito de 1 sobre x ao cubo dx. Bem, então como eu falei, a primeira coisa que eu vou fazer é usar a definição de integral imprópria. Isso aqui vai dar limite de t tendendo para mais infinito. E aqui eu vou fazer de 1 até t. Ou seja, eu troco, né, novamente, eu troco esse mais infinito, coloco t e mando t para mais infinito. Certo? Tudo bem? Então, vai ficar 1 e aqui vai ficar x, 1 sobre x ao cubo dx. Aí eu faço aquele jogo, né, de pegar a potência aqui e jogar para cima. Então, isso daqui vai ser limite de t indo para mais infinito, diz integral de 1 até t de x elevado a menos 3 dx, tá bom? Beleza. Isso daqui vai ficar limite de t tendendo para mais infinito. E aí, qual é a regra da potência? Você soma 1 e divide pela própria potência. Como teorema fundamental do cálculo, isso aqui tem que ser aplicado de 1 até t. Então, isso daqui vai dar limite de t tendendo para mais infinito, de x elevado a menos 2, né? Que é menos 3 mais 1 dá menos 2, dividido para menos 2. Isso daqui de 1 até t. Continuando o cálculo, isso daqui vai ser limite de t tendendo para mais infinito. Então, esse menos aqui, ó, esse menos aqui, eu vou jogar ele aqui para frente, tá? E essa potência aqui, ó, eu vou jogar ela para baixo. Isso aqui tá com sinal negativo, quando ela vem para baixo, ela vem com sinal positivo, certo? Então, isso aqui vai ficar menos 1 sobre x ao quadrado de 1 até t. Agora, eu aplico o teorema fundamental do cálculo. Então, isso daqui vai ser limite de t tendendo para mais infinito, de menos 1, tudo isso trocando o x por t ao quadrado. Faltou esse 2 aqui, desculpa. Eu acabei esquecendo dele bem aqui, ó, tá? Então, faltou esse 2 aqui. Então, aqui vai ficar 2t quadrado, menos, que é da fórmula do teorema fundamental do cálculo, a função aplicada agora em 1. A função que é 1 sobre 2 vezes 1 ao quadrado. Então, fazendo as continhas, isso daqui vai ficar limite de t tendendo para mais infinito, de menos 1 sobre 2t quadrado, menos com menos dá mais, certo? Então, vai ficar mais 1 sobre 1 ao quadrado é 1, então vai ficar 1 sobre 2. Bem, aqui nós chegamos naquele passo, né? Agora, o que eu preciso fazer? Passar o limite. Então, é aquela mesma ideia, ó. Se o t está indo para mais infinito, certo? O inverso de t vai para onde? 1 sobre t vai para 0, que é o inverso, certo? Se 1 sobre t vai para 0, 1 sobre t ao quadrado também vai para 0, porque, teoricamente, essa potência aqui, ó, é maior do que essa, certo? Que teria 1 aqui, teria um 1zinho aqui. Então, significa que isso aqui vai para 0 ainda mais rápido. Se você colocar um 2 aqui, ainda continua indo para 0. Em outras palavras, essa expressão aqui, ó, ela está indo para 0, certo? E aí, quando eu faço isso, então, isso daqui para mim é uma constante, 1 sobre 2 é uma constante, o limite da constante é a própria constante. Então, o resultado desse limite, né? O resultado desse limite vai ser exatamente, né? 1 sobre 2. 1 sobre 2, tá bom? Beleza, então acredito que já deu para entender, né? Uma outra coisa que a gente poderia definir aqui como definição, colocar como definição se você tem a integral que vai de menos infinito até a de f de x dx,
Isso daqui é definido como se fosse. Aí você só vai inverter aqui, ó, o limite de, sei lá, t tendendo para menos infinito, e aí aqui que vai o t, porque é esse cara que está tendendo de a de f de x dx. Então, o resultado é o mesmo, só que no final das contas eu teria que passar o limite, né? Teria que passar o limite com o t tendendo para menos infinito, correto? E se eu tivesse diante de uma integral da forma que vai de menos infinito até mais infinito, de f de x dx, eu escrevo ela como se fosse a soma das integrais que vai de menos infinito até zero, de f de x dx, mais a integral que vai de zero até mais infinito, de f de x dx. E aí, para mim calcular essa daqui, ó, eu uso a definição que eu já sei, e a mesma coisa para cá. Ou seja, como é a definição para mim calcular essa integral aqui? Eu passo o limite com o t tendendo para menos infinito da integral que vai de t até zero, de f de x dx. E essa daqui, né, eu passo o limite, vou chamar de outra letra, de u tendendo para mais infinito, da integral de zero até u de f de x dx. Então, essa é a definição para calcular a integral que vai de menos infinito até mais infinito. É a mesma coisa, certo? Só vou ter dois trabalhos. Eu vou ter que calcular duas integrais aqui separadas. No final das contas, eu junto. E aí, eu tenho o limite da integral imprópria. Tá bom? Então, é isso. Uma aulazinha rápida, só para a gente entender um pouquinho como funciona. E é isso.